Limite Zero. Bem-vindos ao vídeo 6 dos nossos estudos do livro Limite Zero, de Joe Vitale e Ihalea Kala Hewlett. Caso você não saiba, esse foi o primeiro livro publicado com todas as informações mais relevantes a respeito do Ho'oponopono da identidade própria, que é a metodologia utilizada na atualidade por milhões de pessoas no mundo todo. Se você está acessando o nosso canal pela primeira vez, eu aconselho que você acesse o link da nossa playlist Limite Zero, que está aqui na descrição, e assista desde o primeiro vídeo. O capítulo de hoje está recheado de muitos ensinamentos importantes e um relato do uso do Ho'oponopono por uma engenheira da NASA para resolver um problema sério de seu trabalho. Então, fica comigo até o final, porque você vai se surpreender. O título do capítulo é Que Exceções? O evento do fim de semana foi mais profundo do que eu jamais poderia esperar. O Dr. Hewlett explicou que tudo o que buscamos e tudo o que experimentamos está dentro de nós. Se você quiser mudar alguma coisa, faça-o interiormente, não externamente. A ideia como um todo é a total responsabilidade. Ninguém é culpado. Tudo é você. Mas e quando uma pessoa é estuprada? Perguntou alguém. Ou se acontece um acidente de carro, não somos responsáveis por tudo isso, somos? Você já reparou que sempre que você tem um problema, você está presente? Perguntou o Dr. Hewlett. Tudo consiste na responsabilidade total com relação a tudo. Não há exceções. Não existe nenhuma brecha que lhe permita escapar de uma coisa da qual não goste. Você é responsável por todas as coisas, por tudo. Mesmo quando trabalhou no hospital psiquiátrico e viu assassinos estupradores, o Dr. Hewlett assumiu a responsabilidade. Ele compreendeu que eles estavam agindo a partir de uma memória ou programa. Para ajudá-los, ele teve que remover a memória. A única maneira de fazer isso é por meio da purificação ou limpeza. Foi isso que ele quis dizer quando declarou que nunca atendia profissionalmente os clientes em um ambiente terapêutico. Ele examinava as fichas deles e, enquanto o fazia, dizia em silêncio para o divino: "Eu te amo, sinto muito, por favor, me perdoa e obrigado." Ele estava fazendo o que sabia fazer para ajudar os pacientes a voltar ao estado de limite zero. Enquanto o Dr. Hewlett fazia isso dentro de si mesmo, os pacientes ficavam curados. O Dr. Hewlett explicou. Em poucas palavras, Ho'oponopono significa reparar ou corrigir um erro. Ho significa causa em havaiano e Ponopono quer dizer perfeição. De acordo com os antigos havaianos, o erro nasce de pensamentos que estão contaminados por memórias dolorosas do passado. O Ho'oponopono oferece uma maneira de liberar a energia desses pensamentos ou erros dolorosos que causam o desequilíbrio e a doença. Em resumo, o Ho'oponopono é simplesmente um processo de solucionar problemas. Mas ele é feito inteiramente dentro de você. Esse processo novo e aprimorado foi criado por Morná, a amada Kahuna que ensinou seu método ao Dr. Hewlett em novembro de 1982. O Dr. Hewlett ouvira falar em uma fazedora de milagres, que dava palestras nos hospitais, universidades e até mesmo nas Nações Unidas. Ele a conheceu e viu-a curar a filha dele de herpes zoster e abandonou tudo para estudar com ela e aprender o seu método de cura simplificado. Como o Dr. Hewlett também estava passando por dificuldades no seu casamento na ocasião, ele também deixou a família. Isso não é tão incomum. Há uma longa história de pessoas que deixam a família para estudar com um mestre espiritual.
O Dr. Hughley queria aprender o método de Mornar. Entretanto, ele não aceitou instantaneamente os costumes estranhos dela. Ele se inscreveu em um dos seminários que ela conduziu e foi embora 3 horas depois. Ela estava falando com os espíritos e parecia maluca, disse o Dr. Hughley, de modo que fui embora. Ele voltou 1 semana depois, pagou novamente a taxa de inscrição e tentou ficar até o fim de outro seminário que Mornar estava fazendo, mas não conseguiu. Tudo que ela ensinava parecia tão louco para essa mente de formação universitária que uma vez mais ele se retirou do seminário. Voltei pela 3ª vez e nessa ocasião permaneci no local o fim de semana inteiro, me disse o Dr. Hughley. Eu ainda pensava que Mornar era maluca, mas havia algo nela que falava ao meu coração. Fiquei com ela até a sua morte em 1992. O método interior autodirecionado de Mornar fazia milagres, de acordo com o Dr. Hughley e outros. A sua prece, de alguma maneira, apagava memórias e programas pelo simples fato de ela dizê-la. Eu sabia que queria aprender aquela liturgia e não descansaria enquanto não o fizesse. Mornar ofereceu uma leve indicação do seu método em um artigo que escreveu para o livro I Am a Winner. Uso o antigo sistema desde os 2 anos de idade. Revisei o processo, mas ele retém a essência da antiga sabedoria. Mabel Katz, no seu pequeno livro The Easiest Way, diz o seguinte: Ho'oponopono é um processo de perdão, arrependimento e transformação. Todas as vezes que usamos qualquer uma das suas ferramentas, estamos assumindo 100% de responsabilidade e pedindo perdão para nós mesmos. Descobrimos que tudo o que acontece na nossa vida é apenas uma projeção dos nossos programas. Devo admitir que gosto do processo novo e aprimorado do Ho'oponopono, pois tudo acontece dentro da pessoa. Não precisamos de mais ninguém. Isso faz mais sentido para mim. Junto com o processo atualizado do Ho'oponopono, prosseguiu o Dr. Hughley, Mornar foi orientada a incluir as 3 partes do eu, que são a chave para a identidade própria. Essas 3 partes que existem em cada molécula da realidade são chamadas de Unihipili, criança, subconsciente, Uhane, mãe, consciente, e Alma Kua, pai, superconsciente. Quando essa família interior está em harmonia, a pessoa está no ritmo da divindade. Com esse equilíbrio, a vida começa a fluir. Assim, o Ho'oponopono ajuda a restabelecer o equilíbrio primeiro no indivíduo e depois em toda a criação. O Ho'oponopono é, na realidade, muito simples. Para os antigos havaianos, todos os problemas começam como pensamentos. No entanto, ter um pensamento não é o problema. Então, qual é o problema? O problema é que todos os nossos pensamentos estão impregnados de memórias dolorosas, memórias de pessoas, lugares ou coisas. O intelecto atuando sozinho não consegue resolver esses problemas, porque o intelecto apenas administra. Administrar as coisas não é uma maneira de resolver problemas. É preciso abandoná-los. Quando fazemos Ho'oponopono, o que acontece é que a divindade pega os pensamentos dolorosos e os neutraliza ou purifica. Não purificamos a pessoa, o lugar ou a coisa. Neutralizamos a energia que associamos a essa pessoa, lugar ou coisa. Assim, o primeiro estágio do Ho'oponopono é a purificação dessa energia. Agora, uma coisa maravilhosa acontece. Essa energia não é apenas neutralizada, ela também é liberada.
O passo final é permitir que a divindade se aproxime e preencha o vazio com luz. Para fazer o Ho'oponopono, você não precisa saber qual é o problema ou o erro. Tudo o que você tem que fazer é notar qualquer problema que você esteja vivenciando, física, mental, emocionalmente ou de qualquer outro tipo. Depois que você discernir o problema, a sua responsabilidade é começar imediatamente a limpar, purificar, dizendo: "Sinto muito, por favor, me perdoa." Quando pesquisei Morná, encontrando até mesmo DVDs de entrevistas com ela, finalmente descobri a prece que ela dizia para curar as pessoas, quer estivesse pessoalmente com elas ou não. A liturgia que ela dizia era assim: Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, como um só. Se eu, a minha família, os meus parentes e os meus ancestrais ofendemos a ti, tua família, teus parentes e teus ancestrais em pensamentos, palavras, realizações e ações, desde o início da criação até o presente, pedimos o teu perdão. Permita que isto limpe, purifique, libere, interrompa todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas e transmute essas energias indesejáveis em uma luz pura. Está feito. Eu não tinha bem a certeza de como essa prece liberava a cura dentro de uma pessoa, mas eu conseguia perceber que ela se baseava no perdão. Aparentemente, Morná e agora o Dr. Hughley sentia que ao pedir perdão, limpávamos o caminho para que a cura se manifestasse. O que estava bloqueando o nosso bem-estar nada mais era do que a falta de amor. O perdão abria a porta que permitia que ele voltasse a entrar. Achei tudo isso fascinante. Entretanto, eu não tinha certeza de como o Ho'oponopono poderia me ajudar a curar a mim mesmo, você ou doentes mentais. O Dr. Hughley prosseguiu então explicando que temos que assumir 100% de responsabilidade pela nossa vida, sem exceções, sem desculpas, sem brechas. Vocês conseguem imaginar se todos soubéssemos que somos 100% responsáveis? Perguntou ele. Não consigo chegar ao fim do dia sem ter julgado ninguém. Nunca consegui fazer isso. Percebo que consigo fazer isso com menor frequência, mas nunca chego ao fim do dia sem fazer um julgamento. Bem, pelo menos agora eu sabia que ele era humano. Consegui me identificar com a confissão que ele fez. Por mais que eu tenha trabalhado em mim mesmo, ainda sou afetado por pessoas ou situações que eu gostaria que fossem diferentes. Sou bem mais capaz hoje em dia de tolerar quase todas as coisas que acontecem comigo na vida, mas também estou longe de ser completamente amoroso em todas as situações. Mas de que maneira posso explicar isso às pessoas, ou seja, que somos 100% responsáveis pelos problemas? Perguntou o Dr. Hughley. Se você quiser resolver um problema, trabalhe em si mesmo. Se o problema é com outra pessoa, por exemplo, apenas pergunte a si mesmo: o que é que está acontecendo em mim que está fazendo com que essa pessoa me aborreça? As pessoas só aparecem na sua vida para aborrecê-lo. Se você estiver consciente disso, poderá tornar qualquer situação mais elevada. Como? É simples. Sinto muito por qualquer coisa que esteja acontecendo. Por favor, me perdoa. Ele prosseguiu explicando que se somos um massoterapeuta ou quiroprático e alguém nos procura com dor nas costas, a pergunta a ser feita é: o que está acontecendo dentro de mim que se manifesta como dor nas costas dessa pessoa? Essa é uma maneira perturbadora de contemplar a vida. Ela provavelmente explica, em parte, como o Dr. Hughley foi capaz de curar todos aqueles criminosos que sofriam de doenças mentais. Ele não trabalhou neles, trabalhou em si mesmo. O Dr. Hughley passou então a explicar
que no fundo somos todos puros, somos desprovidos de programas, memórias ou até mesmo de inspirações. Esse é o estado zero, onde não existe limite. No entanto, à medida que vamos vivendo, adquirimos programas e memórias, quase como as pessoas pegam um resfriado. Não somos maus quando pegamos um resfriado, mas temos que fazer o que é necessário para ficar livres dele para nos purificarmos. Quando vemos um programa em outra pessoa, nós também o temos. A saída é a limpeza, a purificação. O Dr. Hugh disse: qualquer pessoa disposta a ser 100% responsável por criar a sua vida da maneira como ela é, de momento a momento, tem uma saída para os problemas e para a doença. No antigo processo de cura havaiana do Ho'oponopono, a pessoa pede ao amor que corrija os erros dentro dela. Ela diz: sinto muito, por favor me perdoe pelo que está acontecendo dentro de mim, que se manifesta como problema. A responsabilidade do amor é então transmutar os erros dentro da pessoa que se manifestam como o problema. Ele acrescentou: o Ho'oponopono não encara os problemas como uma provação, e sim como oportunidade. Os problemas são apenas memórias reencenadas do passado que se manifestam para nos conceder mais uma oportunidade de enxergar com os olhos do amor e agir a partir da inspiração. Ter completa responsabilidade significa aceitar tudo, até mesmo que as pessoas entram na sua vida e os problemas delas, porque os problemas delas são os seus problemas. Elas estão na sua vida e se você assumir a plena responsabilidade pela sua vida, você também tem que assumir a plena responsabilidade pelo que elas estão experimentando. Eu desafio a repetir o que você acaba de ler. Esse é um conceito que vira a cabeça, abre a mente e paralisa o cérebro. Vivê-lo significa transformar a sua vida como nunca aconteceu antes. Entretanto, compreender a ideia de 100% de responsabilidade está além do que a maioria de nós está pronta para fazer, que dirá aceitar. No entanto, uma vez que você aceita, a pergunta seguinte é como você se transforma para que o resto do mundo também mude. A única maneira segura é fazê-lo por meio de "eu te amo". Este é o código que libera a cura. Mas você o utiliza em si mesmo, não nos outros. Lembre-se de que o problema deles é o seu problema, de modo que trabalhar neles não vai ajudar você. Eles não precisam de cura, você precisa. Você precisa curar a si mesmo. Você é a fonte de todas as experiências. Essa é a essência do processo modernizado do Ho'oponopono. Vá em frente e reflita sobre isso durante algum tempo. Enquanto fizer isso, ficarei apenas repetindo: eu te amo. Quase todos nós estamos, sem sombra de dúvida, vivendo a partir de memórias. Não temos consciência delas porque somos basicamente inconscientes. Ponto final. Nessa maneira de encarar o mundo, o divino envia uma mensagem lá de cima para a sua mente. Mas se memórias estiverem sendo reproduzidas, o que quase sempre é o caso, não conseguiremos ouvir a inspiração que dirá agir em função dela. Como resultado, a divindade não consegue fazer penetrar uma única palavra. Estamos ocupados demais com o barulho que está tendo lugar na nossa cabeça para poder escutar alguma coisa. Com esse conhecimento, dá a impressão de poder ajudar todo o planeta. Afinal de contas, se o Dr. Hugh é capaz de curar uma ala inteira de criminosos portadores de doenças mentais, o que mais é possível? Mas o Dr. Hugh ressaltou que o Ho'oponopono não é fácil, exige comprometimento. Esta não é uma abordagem da vida à la McDonald's, disse ele. Não é um lugar onde fazemos o pedido de um fast food e somos servidos quase instantaneamente.
Deus não é um anotador de ordens. Essa abordagem requer uma concentração constante na purificação e na limpeza. Ele contou histórias de pessoas que usavam o método da limpeza para fazer o que outras poderiam considerar impossível. Uma das narrativas foi a respeito de uma engenheira da NASA que o procurou devido a um problema em um dos foguetes. Já que ela veio até mim, pressupus que eu fazia parte do problema, explicou o Dr. Hughley. Assim, fiz a limpeza. Eu disse, sinto muito, para o foguete. Mais tarde, quando a engenheira voltou, ela explicou que o foguete, de alguma maneira, corrigiu a si mesmo no voo. Fazer Ho'oponopono influenciou o foguete? O Dr. Hughley e a engenheira acharam que sim. Conversei com a engenheira e ela disse que teria sido impossível para o foguete corrigir a si mesmo. Alguma outra coisa, da natureza de um milagre, tinha que ter acontecido. Para ela, foi a realização da limpeza com a ajuda do Dr. Hughley. Não posso dizer que acreditei nessa história, mas também preciso admitir que não tenho outra explicação para ela. Certo homem me procurou durante um dos intervalos do evento e disse: há um famoso profissional de marketing da internet que tem o mesmo nome que você. Eu não sabia se ele estava brincando ou não, de modo que comentei: é mesmo? Ele é autor de muitos livros, além de escrever sobre marketing espiritual e produzir textos convincentes. Ele é um cara legal. Esse cara sou eu, declarei. O homem pareceu muito sem graça. Mark ouvira toda a conversa e a achou engraçada. Não tinha importância que as pessoas conhecessem ou não meu status de celebridade virtual, pois eu estava me tornando conhecido na própria sala. O Dr. Hughley me chamou tantas vezes durante o evento que as pessoas começaram a achar que ele estava me dando uma atenção especial. Uma pessoa perguntou: você tem algum parentesco com o Dr. Hughley? Respondi que não, e perguntei por que a pessoa achou que eu poderia ter. Não sei, está dando a impressão de que ele está se concentrando em você. Em nenhum momento eu senti que estava recebendo aquela atenção de uma maneira negativa. Não vou negar que gostei de ter certa preferência, e pressupus que o Dr. Hughley estivesse fazendo aquilo para me ajudar pessoalmente, já que ele sabia que eu escrevia livros e tinha um grupo de seguidores na internet. Estou certo de que uma parte dele sabia que, se eu recebesse essa mensagem de cura, eu seria capaz de curar muitas pessoas. O que eu não sabia na ocasião era que ele, por ter sido inspirado pelo divino, estava me preparando para que eu me tornasse um guru. Mas não um guru para o mundo, um guru para mim mesmo. Bom, pessoal, e assim terminamos o vídeo 6 dos nossos estudos do livro Limite Zero. Espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês compartilhem aí esse vídeo e esse conteúdo. Compartilhem o link da nossa playlist de estudos aqui desse livro maravilhoso que nos traz muitos conhecimentos acerca do Ho'oponopono. E que esses conhecimentos possam nos ajudar a cada dia mais tornar a nossa vida mais feliz, próspera, realizada. Eu desejo muito sucesso para você, que a luz divina ilumine todos os seus caminhos e eu te espero aqui no próximo vídeo.